Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Laskowski do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos para o laboratório servidores DHCP V4. Esse V4 é porque justamente a gente vai trabalhar somente com IPv4. Os servidores DHCP, né, eles estão ali na camada 3, então a gente está falando ali de endereços IPs, de roteamento, e ele faz uma função muito importante, que é justamente atribuir os endereços IPs para cada rede. Então, nesse laboratório aqui, a gente vai ter quatro redes e quatro tipos de servidores configurados aí com alguns setups diferentes. Aqui na rede 1, a gente vai trabalhar com um servidor num computador, um servidor de HCP. Ele vai entregar endereço IP para a rede 92.168.1. Aqui na rede 2, a gente vai fazer o servidor de HCP dentro desse roteador, onde é o gateway, na rede 92.168.2. Na rede 3, a gente vai fazer o servidor de HCP aqui no switch, e aí é um switch gerenciável, mas aí vocês vão ver que a gente tem que atribuir endereço IP para VLAN, informar o gateway, e também ele faz reserva de MAC address, a gente vai ver mais na frente. E aqui o caso 4, a gente vai fazer o servidor DHCP nesse roteador também, só que esse roteador é aquele que a gente chama da linha SOHO, né, Small Office, Home Office. Então são os roteadores residenciais, que geralmente tem nas casas, e a gente vai fazer a configuração para a nossa rede local. Então esse é esse laboratório que a gente vai construir aí hoje. Eu vou começar a ideia, eu vou colocar todos os dispositivos no Packet Tracer, mas aí a ideia é que a gente vai primeiro fazer toda a rede 1, depois a 2, depois a 3 e a 4. Então eu vou ter aqui um 2911. Então eu vou aqui em Network Devices Roteadores. Vou pegar aqui o 2911. Aí na sequência ali eu vou ter três suítes desse modelo 2960-24TT. Tem que ser esse modelo por causa do simulador, mas na frente eu vou explicar aí o motivo. Bom, eu vou aqui em switches, e é esse primeiro aqui, ó, então eu vou ter 3 2960. Principalmente aqui na rede 3 tem que ser ele, que é onde a gente vai configurar ali o servidor de HCP. Aí eu vou ter aqui os computadores, vou ter um servidor e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 computadores. Então eu vou aqui End Devices. O servidor é o terceiro aqui, ó, vou colocar aqui na rede 1. E aí o PC são os computadores aqui, então a gente tem 2 na primeira rede, 2 nessa rede aqui do meio, 2 aqui na rede aqui de baixo. E aí vai ter 3 nessa rede que ainda falta eu selecionar ali o WRT. Então vou fazer um Ctrl S aqui para salvar. E aí eu tenho aqui um WRT300N. Então eu vou lá no Packet Tracer, Network Devices. Esse WRT ele é um roteador residencial, ele não fica aqui em roteadores, ele fica aqui no quarto, no quarto ícone aqui, ó, em dispositivos wireless. Então eu vou clicar aqui, e aí tem vários dispositivos, ele está aqui no final, ó, WRT300N. E aí eu vou fazer as conexões agora. Então eu vou aqui em conexões, vou selecionar o cabo de rede. Aqui no 2911 vocês vão ver que ele é um roteador, ele tem 3 interfaces giga, então eu vou usar uma para cada rede. Então eu vou pegar aqui, ó, a giga 0 para a rede 1, 0/0. Eu vou ligar na giga do switch, 0/1. Aí aqui a giga 0/1, vou ligar na giga 0/1 desse switch da rede 2. E a giga 0/2 na giga 0/1 do switch 3 aqui. Aí os computadores eu vou ligar na fast. Então eu vou ligar aqui na 1, próximo na 2.
Mesma coisa aqui na rede 2. Então, E2. Aqui na rede 3 também, computador na FEST 0/1 e na FEST 0/2. E aqui o WRT que eu tenho que tomar cuidado, porque ó, se eu colocar ali as interfaces, ele tem 5, mas são duas roteáveis. Eu tenho a interface internet, que é onde eu recebo o meu link de internet. Muitas vezes essa interface é chamada de WAN, que seria a rede de longa distância. Então eu vou pegar a interface internet ó, e eu recebo da rede 3. Aí eu vou conectar aqui no switch, pode ser na FEST 0/24. Por que não a Giga? Porque esse WRT ele é um roteador que ele só tem interface fast, 100 MB. Então não faz sentido eu conectar uma interface de 100 MB numa Giga. Então para fazer um bom uso aí do hardware, eu vou conectar aqui na fast. E aí essas outras interfaces aqui, ó, que estão chamadas de Ethernet, elas estão agrupadas numa interface só. Muitas vezes isso é chamado de LAN, que é a rede local. E aí, ao invés de eu ter um roteadorzinho e um switch, né, então esses roteadores residenciais eles já vêm com essa disposição. Uma interface que eu recebo a internet e a outra para atender já os dispositivos da casa. Muitas vezes são poucos, né? Então eu vou pegar aqui e vou conectar os computadores. Mas depois a gente vai entrar em mais detalhes aí, questão de configuração desse equipamento. Ainda sobrou ali se eu quisesse ter mais um computador. Então vou salvar aqui. E aí o meu servidor geralmente a gente coloca vários serviços, né? Então até eu vou fazer aqui um upgrade nele, ó. Então eu vou maximizar ele. Vou desligar ele aqui, ó. E ele repare que ele suporta várias interfaces. Eu vou tirar essa padrão aqui dele, que é a FAST, ó. Eu vou vir aqui no canto e vou pegar essa aqui, ó. CGE, Cabo Gigabit Ethernet. Eu vou colocar aqui, ó. E a outra eu vou deixar fechado aqui. Então ele tinha uma interface fast, eu troquei por essa Giga. E vou ligar ele aqui. E aí sim, vou conectar aqui o cabo de rede, ó, a interface Giga que foi instalada, a placa de rede, na interface Giga do meu switch. Eu vou salvar aí. Para deixar representado igual o nosso laboratório ali, então eu vou colocar aqui em amarelo, verde, azul e laranja. Só para ficar mais separado ali. Então vamos aqui em cima, selecionar para preencher com cor. Primeiro aqui é amarelo. Vamos delimitar aqui a área da nossa rede em amarelo. Nossa rede 1 aqui. Aí na sequência vem a verde aqui. Nossa rede 2. Vou fazer um Ctrl Z aqui só para alinhar melhor. O computador 2 e 3. Deixa eu deletar esse aqui. Na sequência a linha azul. E essa minha rede em azul, ela atende até a interface internet ali do WRT. Vamos selecionar aqui. E aí a terceira rede ali em laranja. E a quarta rede, a rede 4. Então, deixa eu selecionar ela aqui. Clicar aqui em cima e salvar.
Deixa eu só limpar aqui que ele faz muitas vezes esses desenhos aqui. Fechei aqui, salvar e ok. E aí a gente vai começar aqui pela nossa rede 1. Então até vou anotar aqui. Vou deixar aqui em cima, rede 01. Ela vai ser a 192.168.1.0/24. Barra 24 aqui. Vamos salvar. E aí lá no laboratório vocês vão ver que tem uma série de descrições aqui, né, de instruções para a gente seguir. Então aqui na rede 1 a gente vai configurar o servidor DHCP nesse server 0. E aí com o endereço de IP fixo que ele vai ter. Então isso é o primeiro detalhe muito importante. Um servidor DHCP ele tem IP fixo na maioria dos casos e ele vai distribuir IP dinâmico para os computadores da rede. Então essa é a situação normal ali. E o nosso gateway ele vai ser o 1254 ali, o final, né? Então o gateway, lembrando, vai ser essa interface aqui do roteador, né? A nossa interface de saída ali. Então antes de eu configurar essa rede aqui, eu só separei alguns detalhes aqui para vocês verem. O que é esse servidor DHCP então, né? O DHCP, traduzindo, ele seria o protocolo de configuração dinâmica de host, mas basicamente ele distribui IP dinâmico para os computadores, celulares, enfim, qualquer dispositivo que se conecta na rede. Então, quando você tem um dispositivo com interface de rede, ele pode ser atribuído da forma manual, que era o que a gente vinha fazendo aqui, ó, nos nossos laboratórios. Quando eu clicava aqui em computador, desktop IP e estático, aí daí eu tinha que informar os dispositivos. Então a ideia é que eu tenha um servidor nessa rede e ele informe para mim esses parâmetros que são os fundamentais para a navegação: endereço IP, máscara, o gateway padrão e o nosso DNS. Alguns servidores de DHCP informam parâmetros a mais, por exemplo, o nome do domínio para algumas aplicações, mas para navegar a gente precisa essas quatro informações aqui, que é o que o DHCP fornece para nós. Então ele fornece aqui o endereço IP, a máscara, o gateway padrão e o DNS. Isso é o mais comum ali. Ele trabalha com essa arquitetura aqui, ó, cliente-servidor. Quer dizer, eu tenho um servidor na rede que fica ali sempre escutando, e o meu dispositivo que vai solicitar um IP, ele é meu cliente. Ele vai tentar estabelecer uma conexão. Então aqui o que acontece, né? Quando você liga um computador e ele vai entrar na rede, ele está sem endereço IP. E aí esse cliente aqui, ó, sem endereço IP, ele envia um pacote de broadcast, daí na porta 67. Esse detalhe é importante se a gente for trabalhar com firewall, porque se eu bloquear na rede local a porta 67, eu posso ter problema para solicitar IP. Então a gente costuma deixar isso aqui liberado. Aí depende também, IPv6 é outra porta. A gente tem que ter essa atenção. Mas o meu cliente ele envia um pacote de broadcast que vai para todo mundo, né? Lembra do IP de broadcast? O conceito de broadcast é aquele IP que vai para todo mundo. E aí quem for o servidor de HCP, ele vê esse pacote e ele devolve a informação, né? Então o servidor de HCP recebe esse pacote e responde na porta 68 com as informações lá de IP, máscara, gateway e DNS. E aí o meu dispositivo lê e configura o IP. Então é dessa forma aí que vai funcionar. Se eu tiver dois DHCPs na rede, aquele que responder primeiro, né, ele vai ser atendido. O outro ele vai simplesmente ignorar. Não é muito comum, tá? Geralmente a gente tem um servidor de DHCP só em alguns casos, redundância, mas aí a gente coloca em faixas separadas para não ter conflito ali. E se na ausência aqui de comunicação de um servidor DHCP na rede, né, então eu não tenho esse dispositivo ou não estou tendo comunicação, os meus clientes eles vão requisitar esse IP e ele vai receber algo do tipo 169.254 AXY aqui qualquer valor /16. Não que ele vá receber, né? O sistema operacional vai esperar por um tempo.
Se não vier, ele vai atribuir automaticamente esse endereço. Então, por isso que esse endereço aqui é chamado de APIPA, né? Que seria o endereço privativo aí interno, né? A parte de endereçamento interno privativo ali. E ele não tem capacidade de rotear para fora da internet, somente na rede local. Tá? Então, essa é uma exceção, né? O 69, que é um classe B, ele não é o IP navegável, justamente porque ele é destinado a essa aplicação. Em termos práticos, seria essa situação aqui, ó. Por exemplo, aqui na rede 1 eu não configurei ainda meu servidor de HCP, e vamos dizer que meu cliente vai requisitar. Ó. Então ele vai mandar lá o pacote broadcast, vai ficar, ó, esperou por um tempo e vai aparecer aqui, falhou, a pipa aqui está sendo utilizado, endereço automático, né? E se eu for verificar aqui, ó, ele atribuiu o endereço 169.254/16, né? O terceiro, quarto octeto ali que vai variar. Mas é isso que ele vai fazer via de regra geral. Não está navegando, quer dizer, ele não recebeu IP de um DHCP. Tá, esse é um caso à parte aí. E essa parte aí de toda a questão dos IPs e tudo mais do DHCP, né, esse funcionamento aí é determinado pela RFC, a 2131 é mais atual para IPv4. Então até vou colocar aqui, a RFC são aqueles documentos que geralmente têm em formato TXT, né, feito aí pela IETF, ó. Então aqui tem toda a descrição de como funciona, passo a passo os detalhes, mas também para quem for implementar aí um servidor DHCP em algum equipamento, né? Então tem que seguir esses requisitos ali. Tá? Então é RFC 2131. Ela que dita as regras ali. E aí na nossa rede, na nossa primeira rede aqui especificamente, né, a gente vai atribuir o servidor DHCP num servidor, num computador específico aí para isso, né? Não tem como a gente fazer aqui no Packet Tracer, como a gente faz no Linux, por exemplo, mas eu só vou mostrar algumas curiosidades ali. Então, que seria o primeiro caso. Então, ó, se a gente for trabalhar aí com o sistema Linux, por exemplo, é muito fácil de fazer fazer um servidor de HCP com esse software que é o ISC DHCP. Ele é desenvolvido por esse consórcio aqui de internet, de sistemas da internet. Ele é sem fim lucrativo, ele trabalha com software livre, né? Então, as informações elas estão aqui disponíveis, você pode baixar, é gratuito, né? Dá para utilizar lá. E para controlar ele, então a gente faz no terminal esses tipos de serviço aqui. Então basta eu digitar isso aqui, que ele para, com o stop. Se eu fizer isso aqui, o start, ele inicia. E aqui se eu tiver que reiniciar. Aqui no Linux, se a gente for fazer do modo manual, né, até eu tenho separado aqui, ó. Essa é a configuração que eu tenho em um dispositivo. Então eu vou vir aqui e vou editar esse arquivo, o dhcpd.conf aqui, que é do ISC. E aí eu tenho que informar para ele alguns parâmetros que são importantes. O primeiro é, por exemplo, a rede e a máscara. Então aqui eu teria a rede 926840, ó, como endereço de rede, parte de host é 0, máscara /24. Os IPs que eles vão distribuir, ó, então você começa do 40.1 até o 99, por exemplo. Aqui o servidor de domínio, né, que seria justamente o nosso DNS. Então aqui eu coloquei 2, que o Linux me permite isso. Então eu coloquei aqui o gateway e o servidor do Google. Aqui seria o gateway padrão. E aqui o broadcast da minha rede. Então sempre que eu for trabalhar com DHCP, eu já tenho que ter essas informações na mão. Minha rede, máscara, quem que é o meu DNS, o meu gateway. Muitas vezes a gente coloca o DNS igual ao gateway. E a faixa que eu vou trabalhar. Tá? Isso é o caso normal ali. Outros parâmetros eu posso deixar padrão ou eu posso configurar. Por exemplo, esse aqui é muito comum, que é o Lazy Time, é o tempo que ele vai renovar o DHCP. Então, por exemplo, isso aqui em segundos. Então aqui eu pus 7.200 segundos, dá 2 horas. Então a cada 2 horas ele vai verificar se aquele IP está sendo utilizado. Se não estiver, né, ele vai liberar para entregar para outro.
e se tiver ele vai manter, né? Então ele vai sempre tentar gerenciar os IPs dinâmicos ali. Se eu colocar um tempo muito curto, ele vai ficar toda hora gerando pacote na rede. Se eu colocar muito longo e uma rede que receba muita conexão, pode ser que aí falta IP, né? Porque se eu pôr um lead time muito alto, por exemplo, 24 horas, ele vai reservar aquilo lá por 24 horas e vai ficar atribuindo outros endereços. Então eu tenho que sempre dimensionar a minha rede. Ali no IFPR, a gente tem uma rede que os alunos se conectam, né? Então eu costumo pôr ali um lead time às vezes de 4 horas, porque nossos alunos geralmente trabalham um turno, né? Tem uns alunos que estudam só de manhã, outros só à tarde, então é o tempo dele ficar ali e daí ele renova o IP para o turno seguinte. Então isso depende de cada tipo de rede ali. Bom, via de regra eu edito isso daqui e aí eu dou aqueles comandos e ele vai iniciar ou pausar, tá? Então é assim que funciona no Linux ali. Daí com esses comandos eu edito o arquivo e daí, por exemplo, alterei o arquivo, eu dou um restart para reiniciar com a nova configuração, né? Então esse aqui é um exemplo ali de configuração minimalista que a gente chama, né, o mínimo para funcionar, que é o que eu mostrei para vocês que eu tenho ali. E aí também é possível fazer reserva de MAC address. O que seria essa reserva de MAC address? Por exemplo, eu quero que a impressora sempre pegue o endereço 192.168.1.2. Né? Porque isso é comum no trabalho, o pessoal, qual que é o endereço da impressora, né? Então eu tenho que ter um IP fixo para ela. Eu posso configurar nela, ou meu servidor de HCP vai entregar para ela sempre aquele IP. Para eu fazer isso, ó, eu abro isso daqui, que é o que a gente chama de escopo. Então eu abro lá host impressora, o nome dela, abro e fecho aqui colchetes, eu coloco o MAC address dela, então eu tenho que atribuir o MAC address, e aí o IP dela. E aí sempre que lá a impressora ligar, ela vai subir sem IP, ela vai mandar um pacote de broadcast com o MAC address dela, e aí isso o servidor vai ver e vai entregar esse endereço. Tá, então isso no Linux, como funciona aí de forma bem simples. Até eu deixei aqui, tá na descrição do vídeo também, lá um detalhe completo. A gente tem lá no laboratório de telecomunicações isso. Existe um modo gráfico, né, que aí a gente trabalha com WebMin, mas o WebMin basicamente é uma interface gráfica web, né, no navegador, que modifica esse arquivo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse aqui é de um computador que eu tenho aqui. Então eu vou entrar aqui com o usuário root, que é o usuário principal aí do Linux. Não vou salvar a senha. Então ele vai acessar aqui o servidor. Aí com o WebMin eu tenho uma série de informações aqui, quase tudo do computador para visualizar. Se eu vier aqui na esquerda em servidores, aí eu tenho o servidor web, ó, o DHCP. Aí eu posso vir aqui. Ó, aqui até ele detectou já por causa daquele meu arquivo que eu tenho a rede 92.168.40. Então eu posso clicar aqui, ó, e aí eu vou informar graficamente o nome da minha rede, o endereço, a máscara, o range de IP, por exemplo. E aí eu posso mexer numa série de configurações aqui, ó, Lease Time. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, né, 7.200, mas eu fiz lá no TXT. Então ele permite fazer isso também, tá? Então é uma parte gráfica aí. Eu vou colocar aqui para retornar. Mas via de regra geral, o que ele faz é uma interface web. Até tem aqui ó, a opção, eu quero editar manual. Ó. E aí ele vai aparecer para mim justamente ali o endereço manual. Né, o arquivo, a configuração manual, que é aquela que eu mostrei para vocês no arquivo. Então eu posso fazer isso. Fiz isso daqui, salvei. O que eu vou ter que fazer? Aqui embaixo, ó, Start Server. E aí ele vai dar aquele comando, service, ISC, DHCP service, e restart, né, ou start para iniciar. Então ele também funciona meio parecido lá, ele só é graficamente feito isso. Bom, aqui no Packet Tracer, acho que tem como fazer graficamente, que é o que eu vou fazer agora aqui na rede 1. Ó. Então eu vou clicar aqui nela, no servidor. Ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um IP fixo. Então vamos maximizar aqui, ó. Vou em Desktop IP.
porque ele não tem como distribuir um IP dinâmico para ele mesmo, né? Então, ó, vou pôr em estático o endereço do meu servidor. Vai ser o 192.168.1.253, porque o gateway vai ser 254, a máscara barra 24 e o gateway aqui vai ser a interface do meu roteador. 192.168.1.254 e o DNS também vou colocar aqui igual ao gateway. 254. Então fiz isso, meu servidor vai estar aqui com o endereço, ó, 192.168.1.253 e o gateway DNS 254. Então ele precisa ter IP fixo. E aí agora eu vou aqui na aba Services, ó, e aí tem os servidores de DHCP. E aí já é o segundo aqui é para IPv4, que é o nosso caso. E esse aqui IPv6 que a gente vai ver em breve, né? Então aqui, ó, vou clicar em DHCP e aí é modo gráfico, ó. E aí eu tenho que, claro, não existe um padrão para isso, né? Cada equipamento, cada software vai ter um jeito de configurar, mas eu vou precisar dar os nomes, os endereços, o gateway. Então daí eu tenho que abrir o equipamento, ver e sabendo ali o endereço de rede, máscara, gateway, DNS, já é o suficiente para eu configurar, ó. Então ele está desligado, vou deixar assim, ó. Quem que é o gateway padrão da minha rede, ó? Vai ser a interface do meu roteador, 192.168.1.1.254. Quem que vai ser o DNS? Também, ó, 192.168.1.254. Ó, qual que é o endereço que ele vai começar a distribuir? Então eu vou começar do 192.168.1.1, por exemplo. E aí alguns ele vem até onde, né? Daí você pode pôr 192.168.1.100, por exemplo, vai do 1 ao 100. Aí depende do servidor. Esse aqui não, ó, ele só coloca a faixa de IP que ele inicia, o start, a máscara, ó, 255, 255, 2550, no barra 24, está correto. E aqui ele vai me dizer, ó, o número máximo de usuários, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 100 dispositivos. Aqui eu tenho que saber, né, um pouco de rede, né? Por exemplo, não adianta eu vir aqui e colocar 300, né? Pô, a gente viu lá na teoria. Eu tenho uma rede, um 92681 com a máscara barra 24, é uma rede classe C. Classe C comporta até 254 dispositivos, né? Então tem que ter aí um bom senso. E além disso, eu estou usando um IP para o servidor e um para o gateway. Então seriam 252 na prática, né? Como a rede é pequena, então eu vou colocar aqui, ó, 100 dispositivos, às vezes para uma casa 10, 20, dá conta do recado também. Dificilmente eu vou usar tudo isso, né? E aí vou colocar agora aqui em salvar. A hora que eu fiz isso, ó, repare que alterou aqui embaixo, ó, Gateway, DNS, IP, número máximo de usuários. Esses serviços aqui a gente não vai usar, né, que seriam para os telefones IPs e aqui para o controlador wireless. Né, como eu disse, alguns servidores suportam coisas a mais, informam parâmetros a mais. Não é o caso para navegação. E agora eu vou fazer isso aqui, ó, vou fazer o ON para ligar. Vamos fechar ele aqui. Então agora eu vou renovar aqui o DHCP, ó. Então vou pôr aqui no desktop, né, no PC0 desktop, ele já estava com DHCP, mas ele tinha dado aquele apipa que estava sem o servidor. Então eu vou clicar em estático e DHCP de volta. E ó, aqui deu sucesso. Aqui ele aparece meio apagado, né? Então eu vou pôr o mouse em cima aqui, ó. E aí vocês vão ver lá, ó, 192.168.1.1, né? Então ele começou pelo 1, é o que eu configurei lá. E o gateway e o DNS está correto, ó, 254. Próximo computador. Então eu vou desktop, IP, DHCP. E ó, ele já distribuiu também. E vai seguir a sequência, né? Então ele vai distribuir aqui o 2, ó. 92.168.1.2. Gateway e DNS é o mesmo também. E isso é muito fácil, que se eu tenho vários computadores, ou se chega qualquer um na rede, só solicita lá o DHCP, o servidor vai gerenciar isso para nós e vai entregando os IPs que não estão sendo utilizados, né? Por isso que o DHCP é importante. Para finalizar, eu vou ativar o gateway aqui, ó.
né? Que nesse caso aqui é a minha giga 0/0 que eu tinha engatado aqui, ó. Tinha conectado, né? Então, a 0/0 aqui, ó. Então eu vou entrar no meu roteador, interface linha de comando, CLI, olha, está com a configuração de fábrica, vou fazer no, enable, e aí a ideia lá da Cisco, né? conft interface giga 0/0 IP address 192.168.1.254 espaço a máscara no formato lá decimal, né? Então barra 24, 255, 255, 2550 e no shut para subir. Ó. Vou fazer um end, vai lá para o começo e WR para salvar aí. Então, ó, subiu a minha interface, aqui está subindo com o switch. No final, todo mundo vai ter que pingar para todo mundo, né? Entre as redes aí também. Então, essa é a regra geral ali. Então, é assim que a gente configura num servidor, num computador. Depende do teu software, pode ser gráfico, pode ser via texto. Depende da ferramenta que você tem disponível. Na sequência aqui, esse seria o modo para a gente trabalhar no iOS da Cisco. Então, como é que eu crio um DHCP nesse iOS da Cisco? Que é justamente o caso da nossa rede 2. Então, se eu for verificar aqui, ó, então vamos lá para a rede 1 já foi feita, agora a 2 ó, seria configurar o servidor DHCP da rede no roteador 2911 com o endereço de gateway 192.168.2.254 e depois que a gente configurar, distribuir os IPs, a gente pode pegar e verificar aqui, ó, a existência dos IPs que ele distribuiu com o MAC address, né? Comando show IP DHCP byte. Então agora a gente vai para essa rede 2. O que muda nela é o endereço de rede, ó, 92682 ao invés de 1. E é um classe C/24. E a gente vai configurar tudo aqui no 2911, no nosso roteador. Ó. Primeiro passo, então, a gente vai configurar aqui a interface, né, o gateway, que seria a giga 0/1 aqui, com o endereço 92.168.2.254 e depois o DHCP. Então vamos lá no meu servidor. Ó, aqui eu tenho a giga 0/1. Está aqui na sequência. E aí vou lá, conft interface giga 0/1 IP address 192.168.2.254 espaço máscara ali no formato decimal, então 255, 255, 2550, que seria nosso barra 24, e no shut. E exit. Então até agora eu só ativei a interface, né? Nada demais aqui, ó. Agora eu vou criar um DHCP aqui no 2911. Bom, como é que eu faço isso, né? Então, é bem simples também, ó. Então eu vou aqui no diretório config, ó, eu vou colocar IP DHCP pool e vou colocar um nome. A Cisco recomenda, também é uma boa prática, colocar um nome maiúsculo. Isso fica mais fácil para verificar nos arquivos de configuração. E quando eu fizer isso, eu vou cair no diretório DHCP config e lá eu vou informar ó, o endereço da rede. Então, comando network, espaço ABCD, que é o endereço de rede, espaço máscara. Aí depois default router, então 92.168, por exemplo, 2254, para esse caso aqui, o DNS e exit. Então, bem simples aí de configurar, né? 5 comandos aí para a gente fazer. Então, vamos lá no meu roteador. Ó, IP DHCP pool. O nome, eu vou pôr aqui, ó, rede 2, que é a minha rede 2. Se eu fizer um ponto de interrogação, ó,
Aqui ele vai ter... Então ele vai me mostrar isso daqui, né, que são os comandos que eu teria disponível, ó, default router, DNS, o domínio, que aqui eu não vou usar, então não vou informar. O endereço de rede, para se eu quiser limpar alguma coisa. E esse option seria lá para o VoIP. Então quando eu chegar em VoIP é importante esse comando aqui. É possível fazer reserva de MAC address. É que no Packet Tracer é limitado, alguns dispositivos fazem, outros não. Quem faz é o 2960, o switch, lá da rede 3, por isso que a gente vai ter que utilizar ele, mas na prática, sim, a grande maioria dos dispositivos da Cisco, os DHCPs fazem reserva de MAC, tá? Então vocês vão ver lá na rede 3 como é que a gente faz isso, tá? Então agora eu vou seguir ali, ó, Network 192.168.2, ó, endereço de rede, parte de host igual a 0, espaço a máscara, 255.255.255.0. Aí vem aqui, ó, default router, que é o meu gateway, 192.168.2.254, e o DNS. DNS server 192.168.2.254 e exit. Vai fazer aqui um end e WR para salvar. E aí, se eu for verificar aqui nos meus computadores, ó, então eu vou aqui em desktop, IP, DHCP. Olha, ele deu sucesso. Começou também a Cisco, começa do menor para o maior, ó. Então começa ali no 1, 92.168.2.1, Gateway DNS, ó, 2.254. E o próximo computador aqui provavelmente, né, recebe o IP2. Então desktop IP, DHCP, deu sucesso também. Então ele vai receber ali o endereço ao 92.168.2.2. E o gateway 2.254. Então vou salvar aqui. Aqui eu já fiz WR no roteador. E aí ali no exercício 2, ele vai pedir para fazer aquele comando ó, aqui no começo, né? Então show IP DHCP. E aí eu posso usar o tab aqui, né? Ele completa para mim, ó. E ele vai me mostrar os endereços que ele entregou para o meu dispositivo. Né? Nesse caso aí foram os dois e o MAC address deles. Aí um próximo iria receber o 3, 4, 5 e assim vai. Então essa é a ideia, via de regra geral, é como funciona a configuração da Cisco ali. E aí, na parte 2, então a gente vai fazer a configuração aqui da nossa rede 3. Então eu já vou deixar anotado aqui. Aqui era a nossa rede 2. Aqui tinha o endereço 92.168.2.0/24. E aqui embaixo a gente vai fazer a configuração aí da rede 3, que tem o endereço 92.168.3.0/24. E também daí da rede 4, que é no dispositivo o WRT. Então essa foi a parte 1, nos vemos numa próxima e tchau.